Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Uri, sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, dando continuidade, é a continuação da nossa série de obediência. Na semana passada, vou deixar aqui no card, a gente lançou um vídeo falando. O primeiro vídeo dessa série, a gente vai falar sobre obediência, serão 10 episódios. Esse vai ser o segundo. Na semana passada, a gente falou sobre a desobediência de Adão e tudo aquilo que ocasionou após a entrada do pecado no mundo. Então, eu te aconselho muito a assistir o primeiro vídeo sobre obediência. Eu vou deixar aqui no card e também a playlist. No final desse vídeo vai ter uma playlist dos episódios dessa série de obediência. Está sendo uma série muito legal. Hoje é o segundo episódio, mas eu já estou já estudando, já conectando todas as coisas para os próximos episódios. Então, também bacana. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos episódios. Fechou? Já deixa o like também. E no final, cara, compartilha com os amigos. Compartilha, fala assim, cara, olha esse negócio aqui, olha esse assunto aqui. Olha esse vaso aqui falando sobre obediência. Eu tenho certeza que vai abençoar não só a sua vida, mas a vida também dos seus amigos e da sua família. Vamos lá. Hoje a gente vai falar. Eu vou tentar fazer essa série de maneira um pouco cronológica, digamos assim. A gente começou falando de Adão, que era a desobediência, né, que aconteceu no Éden. E agora eu quero dar um pouquinho mais, algumas casas à frente, uns capítulos à frente, e falar a respeito de Noé e a obediência de Noé. Isso na construção da arca. Vamos lá, quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 6, a partir do verso 9. O texto bíblico vai dizer assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou três filhos: Sem, Cã e Jafé. Quero parar por aqui por enquanto. O texto bíblico ele já apresenta Noé para a gente com algumas características notáveis. O texto vai dizer que Noé era um homem justo e um homem íntegro. Além disso, era um homem que andava com Deus. Voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo 6, você vai ver que a Bíblia está dizendo que o mundo, a humanidade, estava passando por um período de perversidade. Lá no capítulo 6, no versículo 5, vai dizer assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. No caso, seu coração, o coração do homem. Então Deus, ele constatou que o homem estava passando, estava transicionando de criação perfeita, boa de Deus, após o pecado, a iniquidade ela foi se espalhando, né? A perversidade do homem foi se espalhando. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. E aí a Bíblia vai dizer que Noé, ele é um homem íntegro, justo entre o povo da sua época, ou seja, aquele povo que era perverso não era considerado justo. E principalmente, Noé era um homem que andava com Deus. Essas características são tão importantes para o relato desse contexto histórico, porque mostra Noé fora do padrão da sociedade, do padrão que a humanidade estava, e coloca Noé no rol do padrão divino de justiça, de integridade e de relacionamento, né? Quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, quer dizer que Noé tinha relacionamento. Então Noé, naquela época que ele viveu, na época que o relato bíblico está mostrando para gente, Noé era a referência. Noé era o padrão de ser humano a qual Deus buscava. E principalmente era o padrão de ser humano no qual Deus queria dar o reset na humanidade, dar o restart na humanidade. Então, a humanidade seria resetada a partir do que Deus fala aqui, que a gente vai ler já já sobre o dilúvio. E Noé, ele é o escolhido para ser esse padrão, para ser o reprodutor dessa nação, dessa sociedade, dessa geração, dessa humanidade. Então, Noé, a partir dele, os povos se criaram. Vamos só dar um adendo aqui. No versículo 8 vai dizer assim: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, Deus se agradou de Noé. Vamos voltar lá a partir do versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e inferior. Aí aqui vem a parte da revelação do dilúvio. Deus fala: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal. A você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E aí, para mim, a chave desse texto é o versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu quero fazer um breve comentário aqui. Existe muita coisa na revelação aqui da construção da arca que a gente pode falar posteriormente. Não quero me atentar a tantos detalhes agora da arca em si, mas somente ao detalhe da, de que Deus ele deu a Noé uma missão. Deus ele deu uma incumbência a Noé, uma responsabilidade, algo que Noé tinha que cumprir, porque seria tanto proteção para a vida de Noé, quanto também seria uma obediência que geraria reprodução da humanidade subsequente ao dilúvio. Então Noé, a Bíblia vai dizer que ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Eu quero fazer um comentário. Alguns estudiosos, alguns livros, alguns comentários bíblicos, de Bíblias de estudo, Bíblias comentadas, dizem que algumas pessoas vão dizer que ainda não tinha chovido, outras vão dizer que já havia chovido, mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero te afirmar: dilúvio foi a primeira vez e a única vez. Um dilúvio global na Terra inteira. Então, Noé ele estava prestes a vivenciar algo que ele nunca havia vivenciado antes. Noé estava prestes a viver, ali participar de algo ou ter uma experiência que nunca havia ocorrido antes. Mas era uma experiência que não era boa no sentido de que a humanidade estava cheia de perversidade e Deus estava usando esta estratégia do dilúvio para que ele pudesse dar um reset na humanidade. E o Noé foi escolhido para cumprir algo. Só, conjecturando um pouco aqui da história, se Noé não tivesse cumprido aquilo que Deus ordenara para que ele fizesse, Noé também teria ido junto aí na leva da humanidade. Então, a nossa obediência, ela vai gerar proteção. A obediência é um lugar de proteção. Anota isso aí no seu caderno, anota no canto da sua Bíblia. Obediência é um lugar de proteção. Se Noé não houvesse obedecido a Deus, obedecido à ordem de Deus de construir essa arca, Noé, né, talvez a história dele não tivesse sido contada aqui. Talvez ele não tivesse sido aquele no qual Deus fez a aliança, aquele no qual Deus estabeleceu a aliança para o segmento da sociedade. E assim, Noé, ele recebeu uma missão para construir algo, para obedecer uma visão, uma direção, para construir algo para que pudesse protegê-lo de algo que ele nem provavelmente sabia do que era. Então, uma primeira chave que eu quero compartilhar com você é a respeito de obediência. Que para você viver aquilo que você nunca viveu, você primeiro precisa obedecer de maneira que você nunca obedeceu. Se você
quer viver algo novo em Deus, você tem que começar a obedecer de forma radical tudo aquilo que Deus te manda fazer ou te manda viver. Deus ele está sempre liberando palavras, Deus está sempre liberando decretos, Deus está sempre liberando direcionamentos para que a gente possa viver e cumprir. Só que se a gente, hum, por, pelo medo do desconhecido, ou por não saber o que vai acontecer lá na frente, não obedece às ordens que Deus nos dá, a gente nunca vai viver algo sobrenatural. Por quê? Noé, ele pode falar que ele passou pelo dilúvio, o dilúvio que acabou com toda a terra, mas ele passou vivo, são e salvo, e através dele toda através dele, toda a humanidade foi recomposta. Deus recriou a humanidade através de Noé. A segunda chave que eu quero compartilhar com você sobre obediência é que direção dada é direção cumprida. Nesse versículo 22 vai falar: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. A pergunta que eu quero te fazer é justamente a seguinte: as direções que Deus tem te dado, as direções que Deus tem falado com você no seu secreto, nos seus momentos de oração, ou até as direções que o Espírito Santo tem te dado durante seu dia a dia, durante a sua rotina, durante os seus momentos mais normais e ordinários. Você tem cumprido exatamente tudo aquilo que Deus tem te ordenado, tudo aquilo que Deus tem te direcionado. Lembre-se, para você viver o que você nunca viveu, você tem que obedecer como nunca obedeceu. E aí eu quero que você anote também, escreva aqui nos comentários. Missão dada é missão cumprida. Direção dada é direção obedecida. Então, cara, segura isso no seu coração, guarda isso no seu coração. Direção dada tem que ser direção obedecida. E para a gente fechar, eu quero falar só um último detalhe. No capítulo 9, logo após o dilúvio, depois a gente pode é, aprofundar mais em outro vídeo falando a respeito do dilúvio e tudo que aponta ali. Mas no capítulo 9, Deus vai estabelecer de fato a sua aliança com Noé. E é justamente essa última chave que eu quero te dar, esse último ponto. A obediência de hoje desbloqueia a aliança de amanhã. Se Noé não tivesse obedecido no início, Noé não viveria o estabelecimento da aliança de Deus com ele. Então, a obediência de hoje, aquilo que nós obedecemos hoje garante a nossa aliança com Deus de amanhã. Deus é um Deus de alianças, mas Deus também é um Deus que requer de nós obediência. Então, assim, enquanto os outros foram perversos, enquanto os corações deles estavam distantes e longe do Senhor, o coração de Noé estava inclinado a obedecer toda e qualquer ordem vinda de Deus. Porque quando o nosso coração está aberto e a nossa mente está convicta que a palavra que sai da boca de Deus é proteção para nossas vidas e que a nossa obediência vai gerar esse ambiente de proteção, a gente passa a obedecer com amor, com integralidade e com zelo tudo aquilo que Deus falou para a gente fazer, para a gente obedecer. Então eu quero te inspirar. Se Deus está te dando direções nas quais você está com medo do desconhecido, você não sabe o que vai acontecer, ou aquilo que Deus falou não faz sentido para você no início, talvez você não tenha vivido uma experiência daquela, ou não conheça ninguém que tenha vivido. Siga as direções de Deus, porque uma direção obedecida gera uma aliança estabelecida no futuro. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Se inscreve aqui no canal, clica no like, deixa um comentário, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos episódios dessa série. Essa série, cara, assim, para mim tá sendo muito abençoador, muito enriquecedor. Espero que para você também. Deixa aqui nos comentários, compartilha com sua família, seus amigos. Deus abençoe. Vamos para cima e é só o começo.